Pimenta? Já temos restabelecido a parte técnica, Wagner? E usa da sua força para ir atrás dos seus objetivos. O mundo responsabilizará a Rússia e Belarus por suas ações. A Rússia é o agressor, Belarus a possibilitadora. Presidente Putin decidiu ir adiante com a sua agressão contra a Ucrânia, o que é um terrível erro estratégico, pelo qual Rússia pagará um preço altíssimo pelos próximos anos. A União Europeia e a OTAN decidiram por sanções fortes. Vários países ao redor do globo se juntaram a nós. Devemos estar prontos para fazer mais, ainda que isso signifique que paguemos um preço, porque estamos envolvidos nisso por um longo prazo. Ao mesmo tempo, o povo russo deve saber que a guerra do Kremlin contra a Ucrânia não tornará a Rússia mais segura. Não tornará a Rússia um país mais respeitado pelo mundo. Não levará a um futuro melhor. Como resposta à escalada militar da Rússia contra a Ucrânia, há questões de defesa. Ontem, aliados da OTAN ativaram nossos planos de defesa. E, como resultado, estamos movimentando parte da força de resposta da OTAN, tanto por terra, quanto pelo mar, quanto pelo ar, para responder de maneira forte a qualquer contingência. Os Estados Unidos, o Canadá e aliados europeus movimentaram milhares de tropas para a região da Aliança. Temos mais de 100 jets operando em mais de 30 localidades diferentes e mais de 120 navios da região norte até o Mediterrâneo, incluindo 3 grupos de ataque. Não deve haver espaço para erros de cálculo ou compreensões equivocadas. Faremos o que for necessário para proteger os nossos aliados e cada um dos nossos aliados. Os líderes deixaram claro também que hoje devemos deixar clara nosso apoio à Ucrânia. Não deveremos dar menos apoio aos nossos apoiadores. A nossa resposta coletiva deve ser de mais apoio a países como a Geórgia, a Moldávia e a Bósnia e Herzegovina. Devemos ajudá-los a ter sucesso na sua reforma democrática e por perseguir o caminho que eles escolheram democraticamente. Mais do que nunca, essa crise demonstra a importância da América do Norte e da Europa estarem juntas na sua resposta. Não há segurança na Europa sem um vínculo transatlântico forte. Ouvirei agora as nossas perguntas. A primeira pergunta vem da Argentina. Da Al Jazeera, perdão. Qual o temor que o senhor tem da possível queda de Kiev? Qual é a sua estimativa de que o governo da Ucrânia perdure? E o que, nesse tipo de situação de surgência, o que a OTAN pode fazer? O que vemos agora é uma invasão plena da Ucrânia de múltiplas direções, tanto por terra quanto por ar e água. Nossos serviços previram isso há muito tempo porque vimos essa escalada acontecer ao redor da Ucrânia
com forças aéreas, marítimas e terrestres. Nós vimos agora ele se aproximando de Kiev e vimos também a retórica e as mensagens que indicaram fortemente que o objetivo era a mudança do governo. Remover o governo eleito democraticamente na Ucrânia. Estamos em contato com os governantes na Ucrânia. Estamos, obviamente, monitorando a situação de maneira bem próxima. É ainda uma situação fluida. E o que nós vimos é que as forças ucranianas estão lutando bravamente e, de fato, estão conseguindo causar danos às forças russas. Mas, mais uma vez, é uma situação fluida e que ainda está em desenvolvimento. Alguns dos nossos aliados expressaram durante a reunião de hoje que desejam apoiar a Ucrânia e continuar apoiando a Ucrânia de maneira militar, financeira, e nós precisaremos julgar à medida que as coisas se desenrolarem. Ouvimos também da Finlândia e da Suécia que estão dispostos a apoiar a Ucrânia, que já os apoiam há muitos anos e vão continuar. E agora, da imprensa ucraniana. Secretário-geral, nessa situação atual vista na Ucrânia, a OTAN preserva a sua vontade de proteger a Ucrânia, o seu equipamento de defesa? Ou seja, podemos esperar que a OTAN vá fornecer à Ucrânia equipamento antiaéreo? Muito obrigado. Os aliados da OTAN continuam oferecendo apoio à Ucrânia. Na reunião de hoje, a reunião de cúpula com a Finlândia e a Suécia, os aliados anunciaram e informaram os outros membros quais tipos de armas e quais tipos de apoio de defesa, o que inclui defesa antiaérea. Então, os aliados têm apoiado e continuarão a apoiar de forma militar, mas também com tipos diferentes de equipamento. E nós percebemos que, obviamente, essa é uma situação que ainda está se desenrolando e que é muito difícil. É muito difícil prever quais são as possibilidades que podem advir no futuro. Mas todos os membros e aliados estão dispostos a continuar esse apoio. A NBC agora. Muito obrigado, senhor secretário-geral. Há preocupações de que a OTAN possa, ao entrar nesse conflito, a Rússia possa acabar com o serviço de eletricidade e isso possa ter reflexos na Polônia ou na Romênia. Um cyberataque russo poderia afetar esses equipamentos? Estamos enviando uma mensagem muito clara à Rússia de que nós forneceremos apoio a um parceiro, que é a Ucrânia, e os aliados fornecerão diversas formas diferentes de apoio, incluindo equipamentos de defesa. Portanto, nós, os aliados, forneceremos todas as garantias para que o artigo 5 seja respeitado. Se um é atacado, todos são. Isso para garantir que nós não tenhamos uma crise ainda maior na Europa, em que a Rússia venha a desafiar ou atacar qualquer país aliado da OTAN. Nós queremos enviar a mensagem de que estamos aqui para proteger todos os aliados e cada centímetro do território dos membros da OTAN. Quanto aos ciberataques, nós estamos trabalhando com isso nos bastidores e procurando mecanismos de prevenção de conflito. Nós temos aliados como, por exemplo, os Estados Unidos, conversamos com figuras como Steve Jobs e o comandante supremo sobre essa questão, focado na questão de diminuir o conflito para que isso não saia do controle e não tenhamos uma situação de perigo mais intenso.
Nós temos dito também que os conflitos podem ativar o artigo 5. Não estamos numa posição de dar ao nosso adversário quando ativar exatamente o artigo 5. Estamos focados nas nossas defesas, sabemos do risco e estamos, com isso, aumentando tanto a proteção dos nossos aliados mas também a defesa da Ucrânia. Agora, a NPR, por favor. Muito obrigada. Eu gostaria de saber um pouco mais sobre o uso de forças aéreas, de quantos serão, de onde para onde, e o que mudou no seu cálculo em relação à ameaça do território da OTAN? Será que os aliados irão destacar as suas forças para proteger de forma coletiva? O que mudou nos últimos dias é que, obviamente, houve uma invasão completa de um dos nossos aliados, de um parceiro. Essa é uma crise intensa, uma das mais intensas que já vivemos. Nós temos a força de resposta na Ucrânia, por isso nós estamos enviando esse destacamento para, mais uma vez, evitar qualquer tipo de erro de cálculo e erro de compreensão para proteger os nossos aliados. Obviamente, isso é algo sobre o qual houve consenso de todos os aliados, mas principalmente os nossos aliados do leste da Europa estão muito preocupados. Eles estão próximos a esse conflito na Ucrânia, próximos fisicamente. Eles têm, alguns deles, fronteira com a Ucrânia e com a Rússia, e estão preocupados com essa guerra que está acontecendo, mas também preocupados com a retórica, porque isso vai muito além da Ucrânia. A Rússia está contestando valores de base da nossa democracia e utilizando sua força e infraestrutura que está sendo mobilizada, ou melhor, contra os nossos aliados. E vai haver consequências técnicas militares. É por isso que nós estamos agora destacando a força militar da OTAN pela primeira vez de maneira coletiva para a defesa. No contexto de defesa, estamos falando de centenas de membros de tropas, de diversas capacidades diferentes. Nós temos vários grupos navais, nós temos aeronaves atuando na região e diversos aliados têm também enviado algumas das suas tropas para a resposta da força da Ucrânia. Temos ali um destaque da França, nós temos os Estados Unidos, que também já destacaram centenas de soldados. Todos esses vão ser distribuídos por toda a região. Bom, parte vem dos Estados Unidos, mas são, em grande parte, tropas europeias. A força-tarefa, por exemplo, VGTF, que é liderada pela França, que também tem um componente alemão, é a maior parte desse grupo. Da Associated Press. Só uma questão para seguir aqui nesse mesmo tema. A VGTF, ela pode ir para um lugar. Os aliados estão muito nervosos. Para onde você pode mandar esse tipo de força? É necessário compreender que nós temos diversos elementos, diversos componentes da nossa força-tarefa. Nós aumentamos esse contingente e, por isso, não dependemos do VGTF, apesar de ele ter se juntado a nós. Mas há outros elementos para além deste. Em segundo lugar, nós temos aliados, os Estados Unidos, mas também o Reino Unido, que aumentaram a preparação de forças
que foram designadas para auxiliar a OTAN. Então, são forças adicionais que nós podemos mobilizar e destacar como parte da força-tarefa da OTAN. Essa força de defesa, de resposta, tem sido treinada desde 2014. São quase 1.400 elementos. Não estamos mobilizando todo o contingente, mas grande parte dele. Nós tomaremos decisões sobre onde cada membro será alocado, mas nós decidimos muito disso ontem. E agora, os elementos dessa força estão sendo destacados.